Ontem foi o primeiro dia de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é porta de entrada para várias universidades públicas. O tema da redação foi uma surpresa para muita gente, uma análise sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Sobre o exame, a gente conversa agora com o diretor do cursinho da Poli, o professor Gilberto Alvarez. Oi, Giba, tudo bom? Olá, Thalita, prazer estar contigo novamente. Saudade de conversar com você, poxa. Giba, eu também. Conta aí. Eu vi muita gente falando que o exame teve um nível médio de dificuldade. Você interpretou dessa maneira também? Foi uma prova, Thalita, que respeitou muito a matriz de referência do Enem. Portanto, é possível comparar com os anos anteriores. Foi uma prova bem feita, ela foi uma prova baseada no Banco Nacional de Itens do Enem. Então, continuou cobrando o de sempre, uma formação crítica, um aluno leitor e que tenha visão do mundo que ele vive. Ela foi uma prova, na minha opinião, de fato mais fácil, porque ela foi mais interpretativa. Boa parte da prova, por interpretação de textos, figuras, imagens, saía a resposta correta. Foi uma prova com textos curtos, enunciados curtos e alternativas também curtas. Então, as maiores dificuldades foram naquelas questões onde o vocabulário era um pouco mais rebuscado. Novamente, aqueles alunos leitores, eles tiveram mais facilidade. O que chamou mais atenção da gente, como você disse, foi o tema da redação. Não foi democratização da produção audiovisual no Brasil. Foi, na verdade, a democratização dos parques de exibição de cinemas no Brasil, das salas de cinema. Nesse sentido, nós achamos que, uma vez que cultura caiu na prova pela redação, o que deveria ser o acesso e a democratização da cultura como um todo. Acabou sendo um recorte na questão da democratização das salas de cinema. E o que chamou mais atenção, Thalita, foi a prova de humanas, principalmente história. A quantidade de itens de história do Brasil foi bem menos recorrente que anos anteriores. Ditadura não caiu, era Vargas não caiu. Sim. Se preferiu muito mais uma visão do todo, mas retirando da prova, isso é muito importante, a parte da República em relação às provas anteriores, muito provavelmente resultado daquela comissão instaurada pelo MEC no primeiro semestre e que com certeza acabou selecionando itens que poderiam não cair na prova. Eu achei interessante porque existiu essa negação do viés ideológico, então a prova não vai ter nenhum viés ideológico e por conta disso talvez tenham sido retiradas perguntas referentes ao golpe de 64, mas ao mesmo tempo esse tema da redação remete a esse governo que praticamente acabou com a Ancine, que é a agência reguladora de cinema, né? Então assim, dá para fazer uma conexão política também com tudo isso, com esse desmonte da cultura nesse momento? Sim, Thalita, mas para quem prestou a prova tem que tomar muito cuidado com essa proposta de intervenção social que você acabou de dizer. Eles fecharam muito tempo na democratização do acesso às salas de cinema. Então, se o candidato levou para uma questão de democratização dos meios de comunicação, da produção de audiovisual, ele fugiu do tema. Então, a redação sob o ponto de vista ideológico, ela foi muito bem montada, porque, na verdade, ela preservou o fato de se colocar a proposta numa caixinha. Qual é a caixinha? Não é uma discussão da democracia do acesso à cultura, mas sim acesso às salas de cinema. Nesse sentido, obviamente, o governo se protegeu, não foi um tema polêmico e levou o candidato a fazer uma proposta de intervenção somente em relação ao acesso aos parques de exibição no Brasil. Ou seja, foi uma forma de tangenciar toda essa polêmica que nós acompanhamos por vocês aqui na TVT. A gente conversou com a professora Élica agora há pouco, ela falou um pouco sobre essa questão do tema da prova de redação. E ela falou que, apesar de tudo, é um tema bastante interessante para levantar o debate sobre acesso, de fato, às salas de cinema. Que acontece, parece que só 7% dos municípios brasileiros que têm sala de cinema, o que é um número muito pequeno, né? A cultura é um direito de todos, Thalita, por vários meios. Então, obviamente, ter acesso a cinema, isso na Europa é muito comum, inclusive no verão europeu você monta espaços públicos de cinema, em parques, enfim. Mas o tema, na verdade, ele não respeita muito as mudanças de comportamento do próprio jovem, né? Essa geração milênio está buscando filmes na internet, em aplicativos. Então, o tema acaba não permitindo
a democratização da produção audiovisual como um todo. É um tema importante, é um problema brasileiro. Isso que você cita é uma pesquisa do IBGE. O Brasil, de fato, não possui salas de cinema, principalmente no interior. A população de baixa renda não frequenta os cinemas e o índice de ocupação do cinema não chega a 20%. É um problema nacional, mas eu acho que foi escolhido muito mais para colocar na caixinha, fora de uma polêmica, de uma discussão mais aberta em relação à democratização dos meios de produção de audiovisual no Brasil. Entendi. O que esperar agora para domingo que vem? Uma prova muito parecida com essa primeira, Thalita. É uma prova que vai exigir, agora em matemática e ciência da natureza, que o aluno ele tenha os conceitos disciplinares, mas sempre em nome da resolução de um problema. Chama a atenção, é importante o candidato se deparar com isso, a quantidade de itens que matemática tem. Só a matemática é 25% da prova. Então, se tiver que estudar alguma coisa agora no final, Thalita, que seja matemática. Não tenha medo da matemática. Não costuma ser uma prova difícil. O ano passado, quem acertou 15 itens na prova de matemática teve mais que 550 pontos na média em matemática. Então, não fuja de matemática. Só ela vale metade da prova do segundo dia e não costuma ser uma prova difícil. Agora, outra coisa que chamou a atenção foi o índice de abstenção. Parece que 25% é bastante gente que deixou de ir fazer a prova e quem não fez esse primeiro dia já está eliminado, né? Quem não fez o primeiro dia pode ir sim no segundo dia. É? Porque a prova, na verdade, era dividida em 2 dias, né? Não é porque ele não foi no primeiro que ele não possa ir no segundo, né? Mas é evidente que quem não foi no primeiro dia perdeu a redação, e só ela vale 1.000 pontos, e perdeu a prova de linguagens e das áreas. Infelizmente, por vários motivos, a pessoa perdeu a primeira prova, mas se puder, faça assim a segunda prova, porque na composição geral, ele não vai, obviamente, tirar 0, né? Tá aí, ó, boa dica. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.